Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui mais uma vez na TV Câmara e também na Rádio Legislativa para mais uma Câmara Entrevista. E nessa oportunidade estamos recebendo aqui a doutora Patrícia Lourenço Ferreira. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. E também a doutora Charlene Silva. Obrigada pela oportunidade. A doutora Patrícia, ela é conselheira da 24ª subseção daqui da OAB de Pouso Alegre e as duas fazem parte da Comissão de Igualdade Racial da OAB. E a gente veio falar justamente desse tema. Nós estamos no mês de março e trazendo mulheres para falar do assunto mulher e nessa oportunidade da mulher preta. Então, o tema dessa entrevista são as barreiras sociais da ascensão da mulher preta. Então, muito obrigado por vocês virem abordar esse tema muito importante e para a gente já dar início, fiquem à vontade de trazer exemplos e coisas de valor que vocês julgarem necessários para essa entrevista, porque a mulher preta também precisa se posicionar e precisa entender quais os locais onde ela pode e o que ela deve fazer, né, na sociedade para acabar com todo esse preconceito que a gente vem sofrendo há anos. Não só a mulher preta, mas também o homem preto, a gente tem noção de quão difícil é e para vocês ainda mais, né? Porque além do fardo do preconceito racial, ainda tem o lance do machismo que pesa muito para vocês. Demais. Então, para a gente já iniciar, qual a análise de vocês da história da mulher preta na sociedade? A análise que a gente tem a respeito da história da mulher preta é a trajetória de luta. A trajetória de desafios que, de certa forma, só nos engrandece, só nos fortalece cada vez mais. Então, se a gente for analisar o sacrifício, as dificuldades que os nossos antepassados tiveram, hoje a gente tem mais que está engrandecendo, fazer com que nós sejamos representantes deles. Sim. E se não fosse elas, nós não estaríamos aqui, né? Graças a toda a luta. Se nós olharmos da história, nós podemos ver que muitas foram presas, mortas. E nós estamos aqui por elas, né? Para fazer juízo a essa luta toda, né? Toda essa batalha. Exatamente. E é importante destacar, né, para vocês que nos assistem, que essa luta vem de anos e anos, ainda mais no nosso país, né, que foi um dos últimos, por não dizer, acho que o último a abolir de vez a escravidão, e por isso a gente vem sofrendo mais consequências, né? A gente está atrasado nessa cultura de acabar com toda essa exploração. E é importante demais abordar esse tema. E vocês podem citar alguns desafios e barreiras sofridas pela mulher preta? Claro, a gente tem dificuldades de ter o nosso direito, né? O nosso direito adquirido. O que acontece? Nós precisamos lutar para o nosso direito ser reconhecido. E em decorrência disso, o que muitas outras pessoas não precisam, a gente sempre precisa estar à frente, né? Mostrar os nossos valores, incansavelmente a gente tem que buscar mostrar a nossa capacidade. Nós temos como exemplo a desembargadora Lucinda Valois, que foi a primeira desembargadora negra, que juíza, precisou, várias vezes ela tentou o cargo de desembargadora, não foi nomeada, e quando ela já tinha todos os requisitos, e ainda ela teve que entrar com uma ação judicial. Ela entrou com uma ação judicial para quê? Para poder ter o direito dela adquirido ali, porque senão ia vencer o prazo e ela não ia se tornar desembargadora. Então, por aí a gente já vê que não existe uma classe somente de mulheres negras prejudicadas, porque eu estou citando uma juíza, hoje uma desembargadora, que ela precisou recorrer ao judiciário. Né? Então, assim, a gente não está só falando daquela negra que não tem estudo ou, de repente, entende não ter tido a oportunidade. Nós estamos falando de uma negra que teve a oportunidade, era juíza, e ela sofreu as consequências como todas nós sofremos. Então, por aí a gente já vê a dificuldade que nós temos, mas a gente não pode desistir. A gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer valer o nosso direito, né?
e você citando que não somente as negras, mas os homens negros também tiveram dificuldade, a gente pode falar do George, o George McLaurin, que ele foi universitário de História, lá em Oklahoma, e ele precisou entrar com uma ação judicial para frequentar a universidade. E o pior de tudo era que ele ficava isolado da turma. Então, ele ficava isolado dos colegas da faculdade, da sala. Ele tomava água num bebedouro isolado. Ele fazia necessidades dele num banheiro isolado. Por quê? Porque ele era negro. Então, ele precisou sofrer toda essa consequência. Ele precisou correr atrás do direito dele para abrir caminho para os demais. Né? Então, assim, como a gente falou no início, nós estamos correndo atrás para dar continuidade no que eles começaram lá atrás, né? Muitas pessoas faleceram, muitos negros faleceram, muitos negros não conseguiram alcançar o que hoje nós estamos tendo a oportunidade. Mas foi fácil? Não. E nem está sendo fácil. Mas a diferença é que hoje nós temos conhecimento do direito. Nós temos conhecimento dos nossos direitos e dos nossos deveres também. Então, dessa parte, falar que existem pessoas leigas dos seus direitos, realmente, tem algumas pessoas que não têm o conhecimento, mas nós estamos com uma tecnologia muito avançada. Então, hoje em dia, nós temos armas para correr atrás, armas lícitas para poder fazer valer o nosso direito. Muito importante. E, assim, trazendo mais para perto da nossa realidade, né, sobre as barreiras e os desafios, para mim, a principal barreira que a mulher preta sofre, talvez não só a mulher, mas o homem preto também, é o cabelo. Né? A gente sofre muito preconceito pelo cabelo, quando usa cabelo natural, né? Quando usa trança. Até na Câmara, aquele dia que nós viemos aqui, naquela reunião, nós falamos isso, principalmente uma secretária, eles não querem uma mulher negra com cabelo natural lá na frente, eles querem uma mulher com cabelo liso, né? E isso acaba enraizando na gente mesmo, nos próprios negros, porque às vezes nós mesmos temos dificuldade de usar o nosso cabelo pelo preconceito. Então, assim, diante de tudo, né, que sofre, ainda tem essa parte, o cabelo, na parte da mulher, a estereotipização, porque mulher tem que ser dona de casa, tem que ser empregada doméstica, não que não seja um trabalho digno, mas sempre tem esse olhar. A mulher negra tem que ser empregada doméstica. Até da parte sexual mesmo, que acha que mulher negra não serve para ter um relacionamento. Né? Então, são todas essas barreiras que, além de todas que todos já passaram, ainda está muito enraizada essas barreiras aqui no Brasil ainda. É bem complicado, né? Eu tenho uma irmã também e sei do sofrimento que ela teve para até aceitação mesmo. Hoje em dia ela já está usando o cabelo dela natural, mas ela trabalhou numa empresa onde ela tinha que ter um cabelo bem preso, bem certinho para continuar trabalhando e para aprender como tinha que ser preso, teria que fazer o alisamento. Porque senão não daria conta de cumprir aquele requisito da empresa. Coisas que mulheres que já têm o cabelo que é liso não passam no dia a dia. Então, assim, para ela conseguir desconstruir aquele lance, porque não é só alisar, é todo que aí a raiz cresce, depois tem mais trabalho, que tem que ter o retoque, e mulher, né, toda vaidosa já de natureza. Aquele processo dela de transição, sabe? De aceitar e usar o cabelo, né? Foi pensando, foi falando. Não, vou alisar mesmo, que é mais fácil de cuidar e tudo mais. Aí foi um trabalho, assim, difícil. Mas por quê? Porque ela quer? Não, é porque desde criança... A gente já cresce com isso, já cresce né? com isso, que o nosso cabelo é ruim, que isso, que aquilo. E que ou homem ou raspa, ou não, né? Deixa baixinho. Não pode deixar crescer. Se deixar crescer igual eu mesmo, eu falo por mim. Na adolescência, quando os jovens usavam aqueles cabelos arrepiados e tudo mais, eu queria também. Aí eu ficava alisando meu cabelo, só que ficava aquele trem feio. Hoje eu olho nas fotos e vejo, meu Deus, olha isso aqui, por que eu não usava meu cabelo, né, natural e tal? Mas é uma coisa que a gente vem desde pequeno, escutando. Ou minha irmã, ou era trança, daquelas tranças bem raizinho, ou minha mãe cortava curtinho o cabelo dela. Então, tipo, esse é um peso que se carrega mais culturalmente, que já vem. Sim. E a gente acaba demorando a entender.
É uma coisa que a gente falou na última entrevista aqui da OAB, que muitos preconceitos, principalmente que a mulher sofre, que o negro sofre, a gente às vezes não percebe, né? Porque a gente não tem essa maldade. Mas a hora que você começa a analisar realmente, gosta da questão do cabelo, eu quero uma negra, mas eu não quero que ela venha com o cabelo black. Uhum. E até nem contrata, às vezes nem dá a oportunidade de falar para a pessoa se ela quiser entrar naquela vaga, ter que alisar ou coisa do tipo, mas eles não deixam a pessoa saber o motivo dela não ser aceita na oportunidade, né? Então, isso é bem dolorido, é bem complicado e sabemos que ainda existe muito disso. Sim, né? demais. Então, qual a definição do racismo estrutural? O racismo estrutural é o termo que a gente usa para poder demonstrar que está enraizado o racismo na cultura, na sociedade. É o que a gente acabou de falar mesmo, em relação ao cabelo, né? Principalmente em algumas empresas que realmente eles não aceitam. Então, para eles não falarem, para não demonstrar ali de uma forma expressa o racismo, o que eles fazem? Colocam um modelo que você precisa estar indo na empresa trabalhar, como cabelo alisado, exemplo, uma aeromoça, que era sua irmã, né? Isso. Aeromoça precisa estar com cabelo alisado. Para outras mulheres que são brancas é normal, mas para nós negras, o nosso cabelo é black, então vai alisar, então está saindo da nossa cultura. Né? Então, há algumas empresas, elas meio que camuflam, mas tem aquele racismo ali enraizado. Já levei currículo em empresas onde eu entrei e só tinham mulheres de olhos verdes, esverdeados. Ou seja, ali entraria só mulher com os olhos esverdeados. Então, eu não teria chance de entrar naquela empresa, independente se eu demonstrasse a minha capacidade. Né? Então, o racismo, esse termo que nós utilizamos de racismo estrutural, nada mais é que a demonstração do racismo que está enraizado na cultura. Muitas das vezes ele é apresentado de uma forma intencional e outras não, de uma forma inconsciente. Muitos dizeres, né? Dizeres popular que fala sobre o negro. Algumas pessoas não têm noção, a maioria tem, porque hoje as pessoas já são mais, já tem mais um conhecimento maior, né? Por conta da tecnologia e tudo mais. Mas tem pessoas que não têm noção do que está falando, mas está sendo racista. Uhum. Então, é a enraização no caso do racismo. O racismo estrutural nada mais é do que uma herança, né, ali da escravidão, e que colocam os negros com inferioridade, né? Então, eles têm aquilo na cabeça. Tudo que é melhor tem que ser o branco, o de olho claro, tem que ter cabelo liso, né? Que nem a Patrícia falou. Se você tem um cabelo black, se você é negro, então você tem que ser inferior. Então, isso já está enraizado. Isso é uma herança que nós temos e que tem que acabar, né? E isso tem que acabar para que todos sejam iguais. E até o momento ainda não conseguimos alcançar. Exato. Eu estava até conversando com um rapaz, ele tem uma empresa que trabalha com hoje não se diz mais peruca, né? Se diz prótese. E ele diz que tem muita mulher negra que vai comprar dele porque de tanto ficar alisando o cabelo, acaba danificando o couro cabeludo e o cabelo não cresce mais. Olha para vocês verem, porque tem gente que não tem condições de pagar um bom tratamento de alisamento. Então, ela faz da maneira que ela consegue fazer. E isso gera... Aí você imagina, para uma pessoa, mulher, que ainda tem mais vaidade, de ter que usar uma peruca porque perdeu o cabelo totalmente por conta de tratamentos químicos. Então, isso é uma coisa lamentável. E fica o nosso alerta para as empresas, para as pessoas que vão contratar, de reavaliarem, né, o modo de trabalho, o modo de seleção, porque pessoas pretas podem ser, sim, capazes de exercer trabalho e trazer mais resultados, às vezes, dependendo do caso, do que uma pessoa que vai estar lá simplesmente por ter cabelo liso. Exato. Né? Então, a gente tem que começar a repensar nessa questão para não ser injustos com as pessoas e fazer com que as pessoas sofram por coisas que não deveriam, né, sofrer. Exato. E vocês acreditam que existe de fato uma discriminação entre mulher branca e a mulher preta na sociedade e como isso funciona no dia a dia?
Sim, existe uma grande diferença entre a mulher negra, a mulher preta e a mulher branca. Porque muitas das vezes a mulher preta ela precisa provar a capacidade dela de uma forma já dita incansavelmente, coisa que uma mulher branca não precisa. Né? Não que ela não seja capaz, mas ela não precisa a todo instante estar tentando comprovar. E nós negras não. Nós negras temos que comprovar, temos que lutar, comprovar incansavelmente. Sim. E é aquela a situação que eu já falei, né? A mulher branca é para ser dona de casa e a mulher negra é para ser empregada da casa da dona de casa. Né? Agora, recente, nós tivemos um exemplo da Luísa Sonza, que foi condenada, né, por danos morais, injúria racial, porque ela estava lá em Fernando de Noronha, tinha uma mulher negra, que inclusive é advogada, e ela virou para a mulher lá no show e falou, pega um copo de água para mim. Aí a mulher ficou sem entender, ela falou, não sou funcionária. E aí que ela percebeu que ela tinha falado daquele jeito com ela porque ela era negra. Então, assim, só porque ela é negra, ela é uma serviçal? Não, estavam todas no mesmo local, ela estava assistindo o show. Então, assim, existe sim essa discriminação entre mulher preta e mulher branca. Porque eu vejo isso mesmo em supermercado. Quantas vezes já aconteceu comigo? Você tá ali, chega uma mulher e pergunta assim, você sabe onde está tal coisa? Eu não trabalho aqui, como que eu vou saber? Então, existe sim esse tipo de discriminação, porque há esse entendimento que a mulher preta está ali para te servir, né? É uma herança, né? É uma herança. Infelizmente. E temos que lutar continuamente para a gente tentar acabar com essa diferença e acabar com essa coisa ruim que a nossa raça traz. E a única maneira que a gente tem de começar a mudar isso é realmente fazendo isso aqui que a gente já está fazendo nesse momento. Que é falar sobre esse assunto, mostrar para as pessoas os tipos de coisas que a raça sofre, para que assim as pessoas entendam. E você também, mulher preta que está nos assistindo, que você entenda que esse tipo de ato contra você é racismo e você não precisa aceitar isso. Você pode procurar os seus direitos e se posicionar contra esse tipo de ação. E há um aumento significativo, né, dos mais diversos tipos de intolerância, seja religiosa, seja de gênero, étnico, racial, social. E como vocês analisam isso, esse crescimento? Eu vejo esse crescimento que é um resultado da desigualdade, né? Hoje em dia, as pessoas que se sentem ofendidas, elas buscam a igualdade, o respeito. Então, essa intolerância é por esse motivo. Hoje não se admite mais a ofensa. Né? As pessoas, elas têm conhecimento, elas sabem dos direitos delas e sabem dos deveres também. Então, elas buscam o respeito, elas buscam a igualdade. E com o avanço da tecnologia, acredito muito que isso acabou que se unindo. As pessoas hoje, elas se unem através das redes sociais. Não é um caso isolado. Há um tempo atrás, como não tinha a tecnologia, você ficava sabendo através de jornais, quem lia jornal, quem podia assistir um jornal, que viu o que estava acontecendo no mundo. Hoje não. Hoje aconteceu, no mesmo momento você já está sabendo. E você se une àquela luta. Então, a intolerância é isso, é a busca da liberdade e a busca do respeito. Sim, e por outro lado, mostra pra gente o quanto é impune esse tipo de pessoa, né? Porque quanto mais a gente vê esse tipo de intolerância, mais a gente vê que não existe a punibilidade. A pessoa é presa ali, paga uma fiança, depois nunca mais, né? Você nunca mais sabe o que aconteceu, você não sabe se foi condenado, e isso vai trazendo força para quem faz esse tipo de coisa. Porque falar, fulano fez, passou na televisão, fulano fez, não aconteceu nada, não vai acontecer nada comigo. Ou a própria pessoa, eu tô fazendo, né? Fui lá, paguei uma fiança de R$1.000, para mim tá ótimo. Então, assim, essa intolerância serviu para trazer pra gente que não existe mesmo uma punibilidade efetiva aqui no Brasil para o racismo, para a injúria racial, e que precisa ser construído para que isso acabe, né? O que melhorou em relação, você citando racismo, Jailene, o que melhorou foi o que a gente havia conversado anteriormente, que foi a lei que tipificou o racismo com a injúria. Porque o racismo é o crime contra a coletividade, a injúria é o crime direcionado a uma pessoa. Então, quando a gente assistiu uma situação
que acontecia ali o racismo, porém era tipificado como injúria racial, porque a pena era menor, isso deixava a gente revoltado. Porque a gente tinha ali a noção de que deveria ter dado a pena de racismo e não de injúria. Por que de injúria? A pena menor para aquela determinada pessoa. E hoje não, hoje se vê tipificado o racismo e a injúria racial, né, em alguns casos. Então a pena aumentou. E aí, como a gente já citou, Santo Agostinho, uma lei injusta não é lei alguma. Então a gente sentia que não havia lei para o negro e agora está melhorando a situação. Então, hoje em dia, a aplicação da injúria racial é uma aplicação maior. Coisa que antes, há um tempo atrás, né, era uma pena menor, onde deixávamos totalmente revoltados. Só para compreensão, foi assinado agora, né, há pouco 2023. tempo, né, 2023. Então, o peso da condenação por injúria ficou equivalente ao de racismo, é isso? Exatamente. Antes, a injúria racial era de 1 ano a 3. Agora, é como racismo, de 3 a 5. De 2 a 5. Ah, sim. Porque realmente, né, a gente já sofre, né, discriminação de várias maneiras. Aí, o juiz lá que vai analisar, ele pode pôr uma pena de acordo com aquilo que vão estar indicando a defesa da pessoa que... A visão dele, a gente via delegados ali falando que era injúria racial, sendo que estava claro e evidente que era racismo. Então, pela tecnologia, com a união dos negros em brigar por uma mudança, foi que veio a mudança. Está sendo devagar, óbvio que está sendo, né? É uma caminhada muito longa, mas essa caminhada começou lá atrás. E a gente está continuando. Então, acredito eu que a gente vai conquistar muitas coisas ainda. A gente já está conquistando. Sim. Mas a gente precisa continuar se posicionando, né? A gente precisa continuar se fortalecendo. Junto com o outro. A gente precisa se dar as mãos. Então, quando acontece um caso, coisa que já está acontecendo, quando acontece um caso no exterior, aqui o Brasil, ele já se movimenta. Né? Passa semanas falando do caso, não fica um caso esquecido na mídia, porque hoje nós não deixamos esquecer. Hoje nós brigamos pelo nosso direito até ver o resultado. E isso é muito importante. Isso é um prêmio que nós estamos dando para os nossos antepassados. É lógico que a gente não vai conseguir apagar o que eles passaram, o sofrimento que eles passaram, e nem é nossa intenção apagar o que eles viveram. Mas a gente precisa passar pelo menos um pouco para eles a alegria, sabe? A conquista através do outro. Porque isso eu vejo muito no negro, né? Ele fica feliz com a felicidade do outro. Isso é muito bonito, né? Porque a gente já sofreu tanto que um negro fazendo sucesso, pra gente é como se fosse o nosso sucesso. Isso é muito importante. É muito importante mesmo. E realmente é assim, né? A gente vê as pessoas negras, pretas, assumindo lugares assim que antigamente dificilmente chegaria, e a gente se alegra, porque sabe que isso gera uma esperança no coração daquela criança preta, daquela criança que sonha em chegar em determinado lugar e nunca viu ninguém, nunca viu representatividade, representatividade no lugar que ela quer chegar. Então, ela vendo isso acontecer, isso traz esperança ali ao coração dela e ela vai poder sonhar também a um dia chegar lá. E quem sabe as pessoas abrindo fronteiras e discutindo, falando sobre o tema, seja cada vez mais democrático esse acesso a determinados lugares, a determinadas vagas. E é por isso que é importante mesmo a gente estar sempre lutando por isso. É claro, em respeito à memória dos que já se foram, dos que lutaram tanto, e também em respeito às novas gerações que vão assumir esses lugares. E já numa próxima questão, vocês acreditam que antigamente as mulheres negras tinham uma oportunidade de desenvolver e desempenhar seu papel profissional na sociedade? Não, eu acredito que não, né? Como eu já tinha falado ali, antigamente mulher já não tinha oportunidade de se desenvolver, né? E mulher preta, então, como a mulher, ela era dona de casa, né? Como eu já citei. A mulher preta era empregada dessa mulher dona de casa. Então, a mulher preta nem sequer família conseguia constituir, né? Porque vivia prostrada ali para aquela família
e não conseguia, né? Foram pouquíssimas, né, que a gente vê ao longo da história que conseguiu mudar esse contexto, mas a maioria vivia assim, né? Sendo empregada, sem ter família, né? Depois ficando sozinha, porque sempre viveu nessa situação de empregada da família branca, né? Exato. A mulher, ela já não tinha, né? Ela já era limitada a oportunidade para ela no mercado de trabalho. Quem dirá para a mulher negra? Era tudo muito limitado. Então, a mulher negra, ela não tinha espaço. Ela não encontrava uma forma de ter espaço na sociedade. Então, o que ela fazia? Ela ficava reclusa. Porque não tinham ferramenta suficiente para brigar pelo direito dela. Não conhecia as ferramentas, né? E sempre que tentavam, eram barradas. Então, elas ficaram exclusas nessa situação. E hoje em dia, não. Hoje em dia, nós estamos buscando reverter essa situação. E com a graça de Deus, a gente está conseguindo. Devagar, claro, devagar. Mas nós estamos conseguindo. Mas que tinha oportunidade no mercado de trabalho, não. Aproveitando já o gancho, é a nossa próxima questão. Vocês veem hoje o mercado ou a sociedade dando mais oportunidade à mulher preta? Na realidade, eu não vejo a sociedade dando mais oportunidade. Eu vejo que a mulher preta, ela se faz a oportunidade. Ela faz a sua oportunidade. Porque se no mercado de trabalho não tem lugar para ela, ela abre o próprio negócio, né? Ela faz acontecer. A gente não espera mais, né? Então, assim, oportunidade a gente ainda não está tendo. Nós fazemos a nossa oportunidade. Inclusive, a maioria de empreendedoras são mulheres negras. Por quê? Porque não tem oportunidade no mercado de trabalho. Então, elas abrem o próprio negócio e faz acontecer. É isso que eu vejo. Sim. Ontem mesmo passou a noite no Fantástico. Uma das maiores influenciadoras negras aqui do Brasil, né? Ela começou assim. Ela abriu sua própria loja porque não tinha oportunidade. E hoje ela organiza a maior feira preta que tem no Brasil. Então é assim, a gente que tem que ir abrindo as portas, abrindo as oportunidades, porque é aquilo, esperar alguém oferecer a oportunidade é muito difícil. E isso acaba que nos tornando mais fortes, né? Porque se não tem oportunidade, a gente faz, né? A nossa oportunidade. Isso nos transforma, deixando nós mulheres mais fortes, mais guerreiras e mais unidas, né? A gente não pode simplesmente se aquietar. A gente tem que fazer a diferença, é o que a gente busca. Eu sinto isso também na pele, porque a gente vê que em muitos casos, a gente tem que se desdobrar e, fazer um exemplo, 3 vezes mais do que uma pessoa branca para a gente poder ocupar o mesmo espaço. Exato. Por exemplo, vou dar um exemplo na minha área, sou de marketing. Não basta eu saber editar vídeos. Eu tenho que saber editar vídeos, editar fotos, produzir o vídeo, narrar e entregar pronto para eu conseguir uma vaga de que, às vezes, um branco, um filho de alguém branco, que é tal, conseguiria só sabendo mexer no computador. Sim. Às vezes ele não sabe nem... Não, mas não tem problema, a gente ensina, o menino é bom, vamos pegar com ele aqui. E a gente, não. A gente tem que saber fazer, saber avaliar se é bom, se é ruim. A gente tem que ter muitos fatores a mais para a gente conseguir ter uma chance. Então, nesse lance a gente... podemos dizer que, entre aspas, leva uma vantagem porque a gente se capacita mais para conseguir cumprir as nossas funções perante a sociedade. O que, em outros casos, as pessoas nem precisam ter tanta competência para assumir o mesmo lugar. Então, eu acho que isso é uma dor que a gente compartilha, mesmo não sendo mulher. Eu também percebo. Sim, e é interessante porque a gente acaba que fazendo o nosso melhor, precisando fazer o nosso melhor, né? Precisando juntar funções para se destacar e fazer um serviço de excelência. Isso é muito importante também. Mesmo a gente não tendo a oportunidade que poderia ter tido como uma outra pessoa, uma pessoa branca, nós buscamos essa oportunidade e nós nos preparamos para o melhor. Não que sejamos melhor do que outra pessoa, não é isso. Sim. Mas nós precisamos nos capacitar. Mais. Exatamente. Buscar mais capacitação. E, de certa forma, isso só nos engrandece. Isso é muito bom. Então, a gente olhando para um outro ângulo, né? Por mais que nós sofremos, né? Tivemos
a trajetória nossa foi uma trajetória dolorida, né? Nós sofremos muito, mas graças a Deus a gente está conseguindo reverter a situação e mostrando o nosso trabalho e mostrando o nosso potencial. E está sendo reconhecido. Lógico que não para todos, né? Mas eu acho que para quem realmente nós precisamos mostrar e precisam do nosso trabalho, do nosso conhecimento, nós estamos fazendo com excelência. Isso é muito importante. Sim. Quando eu ainda não tinha... Porque a gente vai, como eu citei, a gente vai vivendo e vai aprendendo, a gente não tem os olhos abertos para tudo que é diferente na discriminação, no racismo. Então, assim, a gente, até na influência digital que vocês citaram aí, a influenciadora, para a gente ser um influenciador digital, a gente também tem que fazer bem mais coisas, tem que criar... Eu vejo os influenciadores negros, que tem alguns agora, que falam especificamente disso. Por exemplo, um cantor, que às vezes, quando é branco, aí ele sabe cantar legal, sabe cantar bem, e rapidamente ele consegue lá milhões de seguidores. Agora, quando é um cantor negro, ele tem que saber cantar, saber dançar, tem que ser engraçado, tem que ser diferente, tem que fazer igual. Podemos usar um cantor que ele chama Mumuzinho. Ele é ator, ele é cantor, ele faz samba, ele imita outros sambistas, ele dança, ele faz tudo para conseguir a mesma quantidade de fãs que um cantor do mesmo segmento que seja branco consegue com bem mais facilidade. Uhum. Então, assim, são coisas que precisam, sim, ser reparadas, analisadas e colocadas na balança para saber onde é que estamos errando como sociedade, para que até nisso, até na influência digital, o branco leva a vantagem. Então, e isso acontece. Aí depois que eu comecei a analisar realmente essa situação, eu vi, nossa, gente, realmente até nessa questão a gente vê o racismo. Que um ator branco, um cantor branco, ou de qualquer área branco, consegue ter mais adesão nas redes sociais e nas plataformas do que o artista negro. Sim, e isso, se você parar para analisar... por exemplo, temos o exemplo do Big Brother. Se você for analisar, hoje estão colocando mais negros e tudo mais, até nas novelas que vocês falaram que na sociedade o lance do preto está na profissão de motorista, de segurança, de empregada, também é um reflexo do que se via na TV. Que a gente não via os brancos donos de empresas, sempre nessas funções. Então, era difícil para a sociedade também ver o negro em outra, porque já não existia mesmo. E mais a influência da TV dizendo que a gente não poderia estar nessas outras vagas, acaba que vai criando aquela cultura na cabeça da pessoa e ela só se vê nessas... E essa próxima pergunta fala sobre isso. Vocês acreditam que se houvessem mais figuras de mulheres negras nos demais cargos na sociedade, isso influenciaria no sonho das crianças negras no futuro, delas sonharem em alcançar? A gente até meio que pincelou algo nesse sentido. Mas se tivessem mais pessoas negras nesses cargos, nos diversos setores da sociedade, vocês acreditam que teria uma influência no sonho das crianças? Em relação à referência, eu vejo que hoje em dia as crianças elas se espelham muito nas referências que hoje nós temos, que é a Barbie negra, o cabelo da Barbie, são pessoas que colocam vídeos no Instagram com cabelo black. Então, hoje, os negros, principalmente as mulheres negras, elas não têm mais aquela vergonha, aquela timidez de assumir o que realmente elas são. E elas usam o cabelo do jeito que elas quiserem usar, independente do que falem. Isso é o porquê, por conta das referências que elas vêm tendo. E uma das coisas que você estava citando em relação a cantores, pode ver que eu me espelho muito o Alexandre Pires, por exemplo. Ele teve uma carreira muito sofrida, né? Precisou lutar muito para chegar até onde ele chegou. Mas também ninguém tira dele da excelência que ele tem de trabalho. Né? Isso é muito importante a gente frisar. Porque quando o negro ele faz bem feito. Ele busca fazer o bem feito. E aí é difícil ele perder o seu brilho. Né? O Mumuzinho, o
O Tiaguinho, ele várias vezes tentou, nesses shows que tem, para tentar a carreira de cantor, e várias vezes ele foi gongado, e olha como que ele é hoje, o cantor que ele é hoje. Então, isso é muito interessante. A Glória Maria, a jornalista, por exemplo, olha o histórico de vida que aquela mulher tem. E foram os melhores jornalistas que falaram que onde ela chegava, todo mundo via que ela estava ali. Uhum. Por quê? Porque ela tinha segurança no trabalho dela. Ela sabia o que ela estava fazendo. Por que a gente sabe o que a gente está fazendo? Porque a gente precisa lutar muito, estudar muito, correr muito atrás para a gente poder ter as portas abertas, né? Ou pelo menos abrir uma porta para nós podermos galgar. Então, eu penso dessa forma, que essas referências que nós tivemos, a Maju, que é uma negra linda, jornalista. Então, essas referências nos tornam mais fortes. E as crianças estão vindo com isso hoje em dia. E os pais estão ensinando as crianças a serem fortes. Uhum. Esse tempo atrás eu vi no Instagram um vídeo, a mãe arrumando o cabelinho da filha e falando, você é linda. Uhum. Olha o seu cabelo como é lindo. E a filha repetindo, ou seja, fortalecendo ela. E quando um amiguinho for falar do cabelo dela, o que ela vai falar? A minha filha fala. Minha filha falou, olha, cada um do seu jeitinho, todo mundo é lindo. Por quê? Porque a gente foi construindo isso nela. Coisa que quando a gente era pequeno, os pais não tinham esse costume, porque eles eram intimidados, né, com a cultura, que tinha que manter o respeito, que não podia responder. Não é responder para outra pessoa, mas você explicar que vocês têm o seu direito. A gente não podia fazer isso. Né? Não, se falar alguma coisa, respeita, deixa pra lá, não caça confusão. E não é assim que funciona, não é caça confusão. Eu estou no meu direito, eu vou colocar a minha voz para ser ouvida. Né? Hoje nós falamos dessa forma, mas antes não. Mas por que hoje a gente tem essa atitude? Por conta das referências, né? As referências são muito importantes, né? Na minha época, quando a Patrícia falou de boneca, não tinha boneca em preto igual tem hoje, né? E eu acho a coisa mais fofa do mundo, a bonequinha preta com cabelinho black. Na minha época, não. A boneca era branca, do olho verde ou azul e com o cabelo liso. Loiro. Né? Loiro, exatamente, loiro. Nunca vi, na minha época, nunca vi nenhum de cabelinho preto. Era sempre assim. E a gente não se via representado. E a gente acabava tendo aquela visão que a gente também tinha que ser assim, né? Cabelo liso, por exemplo, eu até hoje não me libertei disso. Até hoje eu uso cabelo liso. Mas é porque é aquilo que você já vai desde criança. Desde criança você vai vendo aquilo tudo daquela forma, né? A mãe alisa o cabelo desde cedo, boneca com cabelo liso. Hoje a representatividade é muito importante, porque as crianças se veem nas bonecas, se veem na apresentadora de jornal, né? Se veem em vários lugares. Então é muito importante mesmo. Não é só aquela... Porque a gente se via mais, como você falou, nas novelas, como empregada, como motorista, segurança. Não que não sejam trabalhos dignos, né? Sim, são trabalhos dignos, mas era limitado. Limitado, né? Pode mostrar que a criança, quando ela crescer, ela pode ser o que ela quiser. Ela não precisa estar limitada naquele rol ali, né? Ela pode ser o que ela quiser. Exato. E hoje também é uma coisa até que a minha irmã falou muito agora, nessa mudança dela do liso para usar o cabelo natural. Não tinha tantos recursos também para cuidar. Né? Não tinha tantos produtos para o negro no mercado. Então, até nisso, a gente repara que se já estão criando produtos específicos para o cabelo negro e tudo mais, é porque já estamos tendo mais poder aquisitivo para consumir e tudo mais. Então, a gente vê uma diferença, né, no mercado e também já pensando para o futuro. A gente já está vendo que vai melhorar, mas não podemos deixar de nos posicionar com relação a essas causas, né? E uma pergunta até que não está aqui, que eu gostaria que vocês falassem, eu mesmo tinha na minha cabeça antes com relação às cotas. Até agora tem as vagas específicas no LinkedIn, que é uma rede social que é para contratação, vagas exclusivas para pessoas pretas. E cotas de estudo para pessoas pretas. Eu, antigamente, na minha falta de conhecimento, que eu posso dizer assim, eu achava que não tinha que ter.
Eu falei, não, esse negócio era só... Eu acreditava que tinha que ser só por classe social, de poder de monetário para pagar ou não o curso e tal, mas eu falava que não tinha que ter cota racial. Hoje eu entendo a importância, porque é uma luta histórica de representatividade que a gente precisa ter essa cota para tentar igualar o número de estudantes negros e brancos e também, depois, no futuro, no mercado de trabalho, negros e brancos ter também as mesmas oportunidades. E hoje eu entendo assim, mas eu não entendi assim. Mas eu sei que também existem muitas pessoas pretas que acham que é frescura, que é mimimi. E qual a posição de vocês com relação a cotas? É uma reparação do dano causado, né, para os negros, porque nós sofremos muito, né, não tivemos a oportunidade que os brancos tiveram, tanto no estudo, né, hoje na posição social, e uma coisa puxa a outra, né, se você não tem um estudo, se você não consegue se ingressar numa carreira, você não consegue ser dona do próprio negócio. Então, há necessidade do estudo. Então, eu acredito que a cota seja para isso, para poder reparar um erro causado lá atrás. Essa herança deixada que os pretos não podem estar nos mesmos lugares que os brancos. Então, se não tivesse a cota, imagina só, na minha turma de faculdade, era eu e mais uma negra. E quantas pessoas que formaram? Então, assim, se não tem uma cota, não vai ter. Vai chegar uma hora que não vai ter, né? Porque vai só as pessoas brancas, mais afortunadas, né? No trabalho também, se não tiver uma cota ali pro negro, vai entrar aquele filho daquela pessoa branca, né? Porque dificilmente você consegue indicação de um filho preto, né? Mas o filho branco sempre tem uma indicação, sempre vai ser algum conhecido. Então, é para essa reparação mesmo, como a Patrícia falou. Senão, vai chegar uma hora, apesar que não, estamos mudando muito, né, a realidade do país. Mas se não começar assim, vai ser suprimido, não vai ter preto em lugar nenhum. Então, a importância da cota é isso, reparar o espaço que já devia ser nosso. Né? E ainda mais no nosso país, né? Onde exatamente. Preto é a maioria. A maioria. Exato. Só que, às vezes, as pessoas não aceitam, né? Às vezes, tem a pele um pouquinho mais clara. Ah, não, eu sou branca. Então, assim, a maioria dos brasileiros são negros, mas eles não aceitam que são negros. A minha mãe era mais clara, mais negra. E ela a gente não conhece a parte da família dela, e ela foi dada para adoção de uma família. E, há uns tempos atrás, surgiu uma foto dela, onde mostrava ela criança. E até num determinado ponto da minha vida eu olhava aquela foto e não via nada. Mas hoje, com a cabeça, com mais conhecimento, mais estudo, mas eu olho a foto e vejo. Aqui adotou, sentada na vaca, um senhor do lado e a minha mãe embaixo, não junto com a mãe em cima do animal, mas embaixo, segurando a cordinha. Aí você vê a roupinha. A roupinha regatinha, uma calça daquela igual do senhor que estava ajudando a segurar o animal. Eu falei, então, minha mãe não era considerada uma filha. Ela era usada como escrava. Então, assim, recente. Minha mãe faleceu em 2007, ela tinha 43 anos, se não me engano. Mas até pouco tempo atrás. Então, essa realidade da escravidão, por mais que aboliu a escravidão, mas no Brasil ainda existe. Ainda existe em diversos lugares, escondido, e as pessoas acham que não, acho que é mimimi e tudo mais. Mas a minha mãe, analisando essa imagem hoje, onde eu vejo, até pela roupa mesmo, você via que ela não era tratada como filha. Até porque, esses dias, até conversando com um amigo, falei, se fosse tratada como filha, ela estaria em cima do animal junto com a mãe, na foto. Mas não estava, ela era pequenininha e tinha, deixa eu ver, até o bracinho da minha mãe já era definido, de tanto que, certo, trabalhava. E ela conta das histórias, ela contava das histórias de roça, que, por exemplo, às vezes ela fazia comida em casa e às vezes ela queimava arroz embaixo de propósito, para ela comer a rapinha que ficava embaixo. Porque quando ela era criança, ela poderia comer só depois que todo mundo... Então, ou seja, ela não era filha, ela era como escrava. Aí ela gostava de pescoço de frango, pé de frango, que eram as coisas que sobrava para ela comer. E ela gostava, ela aprendeu a gostar. E em casa, quando ela comprava frango, as coisas, ela comia os pés, as coisas. Eu com os meus irmãos via até não gostava de, mas ela amava. Por quê? Porque foi a condição que ela teve. Então, assim, por mais que a sociedade diga que não,
a gente sofre muito ainda com isso. Mas olha que interessante, ela foi criada dessa forma, foi enraizada isso para ela, e para ela, naquele momento, era normal, né? Era o que tinha e ela acabou que tudo bem, é assim, tudo bem, ela aceitou. E com a cultura, com o conhecimento, você já teve uma outra visão. A importância do estudo, a importância do saber, né? Então, há necessidade de se aprofundar nos estudos, em leitura, se tiver condições de ver as redes sociais, sabendo filtrar. Exato. Porque nem tudo que tem nas redes sociais é válido. Então, sabendo filtrar, acompanhar a rede social, ler bastante, para ter essa cultura, para ter esse conhecimento. E a gente começa a ter uma nova visão. A gente começa a observar coisas que lá atrás era comum. Tá tudo certo, tá tudo bem, é assim mesmo. E é através do estudo, através do conhecimento que a gente consegue transformar. E é onde entra a cota para os universitários. Sim, mas que tira, vai tirando as escamas. Porque aí você tem conhecimento de como acontecia antes, para você fazer um parâmetro de comparação. Olha, mas se a minha mãe era filha, por que ela não estava em cima com a mãe? E na cabeça dela é como se ela fosse da família, porque eles falam isso. Ah, não, ela é como se fosse da família, mas não é. Porque você trata alguém da sua família dessa forma. Começou o resto. Começou o resto. Não, e eles têm mania de falar, nossa, fulana trabalha aqui, mas é como se fosse da família. Não é. Porque ela só leva resto quando vão ter uma comida. Ah, sobrou, você quer levar? Ah, tem roupa usada ali de fulano que levar. Não é da família, porque da família você vai dar roupa fresca, você vai dar comida, roupa nova, né? Comida fresca, roupa nova. O fulano não veio, já vamos separar pra ele aqui, que depois leva pra ele coisa. Não espera acabar de comer pra depois separar, é diferente. Sim, exatamente. E já aqui a gente chegando perto da gente finalizar, quais caminhos vocês apontam para o fortalecimento das lutas da mulher preta? Então, eu vejo muito em relação ao que a gente acabou de falar, é o conhecimento, né? Não necessariamente há necessidade de ser um universitário, né? De frequentar uma faculdade. Mas a mulher precisa, pelo menos, ter o conhecimento. Ela precisa estudar, ela precisa se especializar em alguma coisa, ela precisa correr atrás desse objetivo e saber dos seus direitos. Porque uma vez você tendo conhecimento dos seus direitos, você sabe muito bem o que deve fazer. E sempre entender que não existe essa desigualdade. A desigualdade está na cabeça dos demais. A gente precisa focar, né, ter o conhecimento, focar no nosso objetivo e correr atrás. Críticas é lógico que vai ter, sempre. Né? O racismo ele não vai acabar da noite para o dia. A gente sempre vai estar em constante luta. Se a gente não correr atrás e buscar o melhor para nós, para os nossos filhos, né? E trazer a alegria para aqueles que já não têm condições de lutar, aí nada vale. Então, a gente precisa fazer a diferença. Nós estamos aqui hoje para fazer essa diferença. Sim. E o esclarecimento, né? É tudo. Porque daí evita a mulher preta passar por alguma situação que ela não deveria estar, mas na cabeça dela ela acha que é certo. Só que não é certo. Então, assim, aprender, estudar. Eu vi ontem uma reportagem que falava isso, que nas favelas, né, são onde são designados, por exemplo, os piores professores. Então, tudo pro negro e pro pobre é o pior. Então, não deixar viver só nisso, eu vou ficar com o pior que é o que tem. Não, vamos buscar ter esclarecimento, buscar ter uma vida melhor, estudar mais, né? Ir além daquilo que você tem ali, porque se a gente, às vezes, for esperar que alguém traga uma escola melhor, você vai continuar ali do jeito que você está, né? Então, o esclarecimento é tudo, dos direitos que a mulher preta tem, do que ela não tem que passar, né? E, às vezes, passa por achar que é normal, ou por achar que não tem ninguém por ela. Então, sempre o aprender, o esclarecimento é importantíssimo nessa luta. E vocês teriam indicações de leituras, autores, assim, para deixar? Eu adoro filmes. Tem o filme O Grande Desafio, né, que conta a história de um debate de estudantes negros, que o final é maravilhoso. Tem um outro filme que fala muito do Mãos Talentosas, que é um estudante, que ele se transforma no melhor cirurgião,
É maravilhoso, eu adoro. Tem o livro do Santo Agostinho, que dá muitas lições de vida para nós. Isso aí é muito importante. E, a princípio, é o que eu tenho para indicar. Se eu lembrar de alguma coisa, aí eu comunico com vocês. Isso aí, Patrícia. Tem indicações? Assim, nesse primeiro momento, assim, não. Mas, né, compartilho das indicações da Patrícia. Né, e se eu também lembrar de algo que eu ache que seja importante, eu encaminho para vocês. Ótimo. Então, nós estamos conversando aqui com a Patrícia Lonês Ferreira, que é conselheira da OAB em Pouso Alegre, e também com a Charlene Silva, que também é advogada, e as duas fazem parte da Comissão de Igualdade Racial da OAB em Pouso Alegre. E foi uma conversa muito produtiva. Obrigada. Você que nos assiste, tire o máximo de proveito dessa conversa. Se precisar, volte no início, venha escutando de novo, porque o que a gente conversou aqui é para agregar no seu dia a dia, na sua vida. Então, se você percebe que tenha algo que aconteça no seu dia a dia, ou que já aconteceu no seu dia a dia, comece a lembrar, traz à sua memória essas coisas para você entender o que aconteceu, por que aconteceu, para você evitar sofrer consequências de hoje em diante e para melhorar para o futuro, e também você saber quais são os seus direitos. Eu agradeço a presença. Muito obrigada, Jefferson, doutora, pela oportunidade, e o que nós pudemos trazer aqui para todos vocês é que continuem lutando, continuem buscando os seus objetivos, correndo atrás dos seus sonhos, porque ninguém faz por nós. Nós precisamos fazer a diferença, e nós estamos aí, unidos, para a gente poder modificar todo esse pensamento que, infelizmente, ainda continua enraizado. Charlene, muito obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade. E que nós, as mulheres pretas, não só as mulheres, mas os negros, que nós continuamos um apoiando o outro, né? Um dando o melhor para o outro, porque se todos estivermos juntos, com certeza essa luta vai ser mais rápida. Ótimo. Então, agradeço vocês pela presença e deixo a TV Câmara e a rádio abertas a vocês para poder voltar a trazer mais conhecimento, assim como eu deixei com as doutoras na última entrevista. Aqui é a casa de vocês também. Convido vocês a participar também aqui das comissões que acontecem aqui, que estão sendo transmitidas ao vivo, onde as pessoas podem falar também, e também a sessão que acontece todas as terças-feiras, a partir das 18 horas. Se vocês puderem vir participar para conhecer como funciona, vai ser um prazer recebê-las aqui. Muito obrigada. Estamos realmente de portas abertas a vocês. Obrigada. E agradeço de coração a presença das duas aqui hoje. Obrigada. Obrigada. E é isso. Essa é mais uma entrevista aqui, na Câmara, na TV Câmara e na Rádio Legislativa FM, e esperamos que você continue nos acompanhando, se inscreva nos nossos canais para ter acesso a todas as informações que nós disponibilizamos nos nossos canais, seja YouTube, Facebook, Instagram, e também o site da Câmara de Pouso Alegre, para receber todas as próximas informações. Essa é uma da série de entrevistas em respeito às mulheres, no mês da mulher, né? Que foi comemorado no último dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Então, a gente está seguindo nessa série de entrevistas com as advogadas que vêm da OAB para trazer esclarecimento a você, mulher, de maneira especial. Então, até a próxima entrevista e um abraço.